Eu sou professora Paula Carolei, eu trabalho aqui na Unifesp já desde 2014, eu tenho mestrado e doutorado em educação e trabalho com a formação de designers educacionais desde 2004. Ajudei a montar 2 especializações, a descrever a profissão na FIP, então eu acabei encabeçando esse projeto para pensar numa graduação que não existia para a formação desse profissional. A própria universidade tem todo um processo interno demorado para criar uma graduação. Então a gente cumpriu todos os ritos da universidade, que foram muitos e muito difíceis, porque foi o primeiro curso de graduação da Unifesp online, primeiro, não existia nenhum outro, tanto do design educacional a nível nacional, como na Unifesp a gente teve que mostrar as possibilidades. Assim, o núcleo da UAB, ele tinha alguns funcionários associados e os professores também. Então, diferente de outros cursos, você tem que começar do zero, contratar professores, a gente tinha professores que não estavam em nenhum curso de graduação. Eles davam aula isoladamente. Então, a gente usou as expertises desses profissionais, porque eles foram contratados justamente para dar apoio da OAB. E, então, em termos de contratar professor, foi muito mais rápido, porque a gente já tinha a maioria desses professores. Foi um desafio enorme, enorme, porque a gente foi muito ousado no curso. A gente quis um curso por projeto. E os professores, em geral, na hora de fazer o projeto é bacana, é tudo bonito no papel. Mas no trabalhar para o projeto é muito difícil, porque exige reunião semanal, por exemplo. Porque o curso funciona assim, são 5 semestres contextualizados em espaços de aprendizagem diferentes. Então esse designer não é só para cursos online, é pensar a tecnologia e a educação como um todo. O curso, ele é um projeto que eles têm que fazer, que é o projeto integrador, mas eles têm camadas que é onde os professores entram para apoiar nesse projeto. Toda vez tem uma disciplina de introdução ao contexto ou ao tipo de ambiente que a gente vai trabalhar mais no contexto. Depois tem a disciplina de ensino-aprendizagem, a disciplina de gestão de processos, a disciplina de avaliação, pesquisa e inovação, tecnologias, design e linguagens, e todas essas vão apoiar o projeto. Esse é o primeiro semestre. O segundo semestre é educação não formal e inclusiva. Então ele faz projeto em museus, um projeto pensando a gente trabalha com a ideia de diversidade, que é a ideia de cidade diversa, né? Então a gente traz muito, a gente faz trabalho em espaços públicos, em espaços urbanos, intervenção urbana. Então, como é que o design pensa nesses espaços? O terceiro semestre é a educação formal e acadêmica. Então, eles ajudam a montar um curso online. Primeiro pensar no macro e depois ajudar um professor com o supervisor, ver a discussão dos materiais didáticos, das atividades, fazer tudo o que um designer faz no acadêmico. O quarto semestre é design corporativo, então eles têm que fazer um treinamento. Sempre tem o componente de pesquisa, de avaliação, de ensino-aprendizagem, tecnologias. Dentro do projeto, os professores vão ajudando nisso. E o último semestre, que eles fazem um grande projeto a livre escolha, o contexto, e eles têm uma disciplina de design especulativo, que é pensar coisas muito loucas. Design crítico a partir do mapeamento da não realidade. Então a gente trabalha às vezes com a ficção científica como base até para brincar com isso. A gente tem os seminários, que é justamente para fazer o estado da arte do que está sendo trabalhado, de pesquisa aí no mundo. Então alguns parceiros. E também seminários às vezes para tratar temas para contribuir com o projeto deles. Eles vão trazer esses temas. Então tem essas questões que estão sendo envolvidas. E tem uma disciplina de infraestrutura também para eles aprenderem a montar Moodle, essas coisas para ajudar. Então é esse o processo do curso. Em termos de produção desse curso, tem os materiais que os designers produzem e tal, mas ele é difícil, porque
As disciplinas, elas acontecem por blocos, e os blocos têm que estar coerentes ao projeto. Então, o design tem que olhar se aquilo está coerente com o projeto. E às vezes acontece de não estar. É pensar num designer em construção, não em algo que eu entrego e o aluno só reage. O professor está acostumado a fornecer tudo, e muitas vezes você não pode a priori, você pode fornecer um recurso de apoio. Então o recurso é de apoio, ele não dá a resposta, ele não dá. E você ter que fazer um design que é esperar o que vai vir e ajudar a trabalhar sobre, é muito mais difícil, né? A gente tem, em média, 3 encontros por semestre, tá? Em geral, o primeiro semestre são 2, que é um no início e um no final. O segundo são 4, os outros são 3, né? Então a média é 3 encontros, né? Por que o segundo tem mais? Porque eles têm que ir nos espaços. A gente tem os encontros na cidade, então é algo que a gente tem que fazer no território, então não é aula. Geralmente os encontros presenciais são para apresentação do projeto. A gente tem algumas webconferências, então tem momentos síncronos. A gente faz webconferência tanto muitas vezes para apresentar algum conteúdo ou para alinhar algumas questões de projeto, atendimento, como faz umas webconferências meio malucas que a gente faz também de provocação. Eu faço umas webconferências tipo roleplay, né, que eles têm que virar personagens, então a gente também faz esse tipo de coisa. Então a gente usa diversas estratégias nesse processo. Eu, como trabalho com pesquisa de games, gamificação, eu dou uma disciplina que são jogos, games e gamificação, e é uma disciplina que eu ofereço para a universidade inteira. Não é uma disciplina de uma produção profunda e intensa, é uma disciplina mais exploratória, que eles conhecem os diversos tipos de mecânicas, tipos de jogos e aplicações, exemplos. Então eles conhecem alguns exemplos, eles compartilham exemplos e tal, e depois a gente faz síntese do que eles fazem, e no final eles fazem um pitching de uma ideia. Então é uma disciplina que não tem uma produção complexa, que exige um acompanhamento de tipo um TCC, alguma coisa assim, ou um projeto mais demorado. Em geral, tá? O pessoal associa gamificação só a atividades reativas. E eu tenho toda uma pesquisa que é como fugir dessa lógica reativa. Como fugir da ideia de game, que ele pode ser só pergunta e resposta, ou ele pode ser algo bem mais profundo. O lúdico pode ajudar na imaginação, na intuição, em posturas exploratórias, posturas de descobertas, postura mais ativa, porque no jogo você tem que atuar, né? Você tem que descobrir coisas, você tem que resolver problemas. Então, tentar usar essa lógica do jogo para despertar uma postura mais ativa, não apenas o engajamento, mas um aprofundamento. Além de trabalhar com gamificação, que é o que a gente usar essas mecânicas na educação, eu trabalho com jogos pervasivos, que a gente chama, que esses jogos que você mistura o físico com o digital. Então, tipo Pokémon GO, que é o mais conhecido. Mas é esses que a gente faz no museu, usando realidade aumentada. O ano passado eu fiz uns 10 escape rooms, que é essas salas que você monta e eles têm que descobrir coisas. Além disso, eu acho que vale a pena contar, a gente ganhou um edital, também da UAB, de fazer um jogo para a formação de professores. E a gente está em processo de criação desse jogo. É um jogo que vai ser usado para cursos à distância. É um jogo para a formação de professores. Então a gente está fazendo um jogo sobre estratégias pedagógicas, que é justamente para os professores montarem o seu planejamento como se fosse um puzzle, né, um quebra-cabeça, só que ele escolhe o tipo de recurso e ele vê a natureza do recurso. Pelo visual ele percebe o que ele precisa transformar. O interessante é que a gente está usando essa lógica visual do jogo para fazer o planejamento dos professores agora. Às vezes eu não percebo que eu dou um feedback reativo, né? Eu quero uma coisa mais autoral, mas no fim eu peço para o aluno responder pergunta,
né? Então, como é que eu saio dessa lógica reativa? Esse jogo gerando uma pesquisa, então está alimentando o processo. Eu falo sempre isso e as pessoas não acreditam, mas eu tenho muito mais vínculo com os meus alunos online do que dos presenciais. No online, para ele participar, ele tem que produzir, ele tem que ser autor e eu consigo ler o processo dele. Então, a qualquer momento eu posso revisitar. Eu me sinto muito melhor sendo professor online do que no presencial, porque eu posso fazer intervenções com mais qualidade no processo do aluno.